Bom dia, turma. Como vocês estão? Eu creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de geografia, nós vamos rever um conteúdo para podermos fixar melhor sobre esse conteúdo algumas informações que eu elenquei como principais, por exemplo. Então, é preciso que você se coloque num lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Lembrando que nós já estamos estudando o módulo 2, ok, meus amores? Professor, e como vou fazer as atividades? Nós iremos fazer as atividades lendo este conteúdo que já vimos, estamos revendo, e também com auxílio de um texto complementar, ok? Todas as atividades, elas estão sendo propostas e listadas no nosso roteiro. Então, vamos começar a nossa aula. É importante que você leia o texto, acompanhe a leitura junto comigo, ok? Eu leio daqui e você lê daí. Então, vamos lá. O tema é população urbana e população rural do Brasil. É importante nós compreendermos características da população urbana e características da população rural. E por que que essas populações, tanto a urbana como a rural, ela teve um declínio? Ela cresceu e passou a diminuir. Quais foram os fatores que influenciaram o crescimento e a diminuição? São justamente essas características que é preciso que fixemos melhor, ok? No nosso aprendizado. Então, vamos lá. A população brasileira ela é formada por pessoas que moram nas cidades, a chamada população urbana, e pelas pessoas que moram no campo, população rural. Aqui, de cara, nós já vemos a principal característica. População urbana, pessoas que moram na cidade. População rural, pessoas que moram no campo ou no interior. Mas como essas pessoas estão distribuídas pelo país? Existem muitas pessoas morando no espaço rural ou no espaço urbano. E aí nós vamos analisar esse gráfico que temos aqui. População urbana e rural. Qual é o tempo? Vamos dizer assim, 1940 a 2000 e aqui nós temos a legenda, a urbana, nessa corzinha verde claro, e a rural, nessa cor laranja claro. Ok, meus amores? E aqui nós vamos observar. Em 1940, a população urbana era 31% e a população rural era 69%. E aí nós vamos ver, há momentos em que as populações elas estão emparelhadas, por exemplo, quase emparelhadas, que é em 1960, mas há momentos que elas vão diminuindo, vão crescendo. E nós vamos saber, vamos conhecer, fixar melhor quais são os fatores que influenciaram o crescimento da população urbana e a diminuição da população rural. Ok? Vamos lá. Em 1940, a população rural era maior do que a população urbana. Olha só, 1940, a rural 69 e a urbana 31. A população era menor do que a população urbana em 1980. Vamos lá. Em 1980, a urbana a rural era menor do que a população urbana em 1980. A população, na letra C, a população urbana aumentou de 1940 a 2015. Houve um período da história do país em que o número de brasileiros que viviam no campo era bem maior que o número de brasileiros que viviam nas cidades. Isso nós vamos conhecer os fatores. Como podemos observar no gráfico, até 1960, mais pessoas viviam no espaço rural do que no espaço urbano. No entanto, em 1980 já havia uma inversão do número de pessoas nesses dois espaços. Em 2015, a quantidade de habitantes do passou a ser cerca de 6 vezes menor do que a quantidade de habitantes das cidades. Ok? Vamos lá. Então, quais foram esses fatores? População urbana no Brasil. Crescimento. A quantidade de pessoas que migrou, ou seja, saiu do espaço rural para viver nas cidades, reforçou o crescimento da população urbana. Então, o êxodo rural, que vamos já conhecer o conceito que foi êxodo rural, ou que é êxodo rural, ele intensificou o crescimento da população urbana. Esse intenso movimento, ocorrido principalmente na década de 1970, recebeu o nome de êxodo rural,
que é a saída das pessoas do campo para a cidade, e foi provocado principalmente pelos fatores a seguir. Então, o que foi que provocou o êxodo rural e, consequentemente, fez com que a população urbana do Brasil crescesse? A mecanização do campo. A partir do momento que os instrumentos utilizados deixaram de ser a força do trabalhador para ser a força da máquina, isso fez com que houvesse desemprego no campo. Uma máquina sozinha fazia o trabalho de 5 homens, é só um exemplo. E aí você imagina que a partir do momento que há a introdução das máquinas no campo, aquele pai de família, aquele lavrador, vai perder o seu emprego. A crescente utilização de máquinas no campo aumentou a produção das lavouras e diminuiu a necessidade de contratação de mão de obra, de modo que muitos trabalhadores rurais ficaram desempregados. A atração de trabalhadores para a indústria. Naquele momento de, vamos dizer assim, de transição, onde as pessoas o país estava em desenvolvimento, houve uma atração muito grande desses trabalhadores que já estavam perdendo o emprego lá no campo, eles estavam sendo atraídos para a cidade para trabalhar nas indústrias, ok? Como ficaram sem trabalho no campo, muitos trabalhadores rurais buscaram oportunidade de emprego na cidade, principalmente nas indústrias que nesse período estavam em desenvolvimento no país e necessitavam de mão de obra. E aí você vai perceber que esses dois fatores, eles são interligados, né? E houve a mecanização do campo, consequentemente, o número de desempregados no campo aumenta, e aí há na cidade, em desenvolvimento, a indústria. E aí, essa indústria atrai esses trabalhadores que já não estavam trabalhando. E o terceiro item, por melhor qualidade de vida. As pessoas se deslocam para o espaço urbano procurando ter melhores condições de vida do que tinha no espaço rural, pois a cidade oferecia mais acesso à saúde, à educação, entre outros benefícios. E o crescimento desordenado das cidades. E aí, quando a gente observa que esses fatores fazem crescer a população urbana, esse crescimento também, entre aspas, ele traz malefícios, traz problemas por conta desse crescimento desordenado da cidade. O intenso fluxo das áreas rural para a área urbana causou diversos problemas a muitas cidades brasileiras. Essas cidades não estavam preparadas para uma cidade tão grande como ocorreu nas últimas décadas. Além disso, a falta de investimento em serviços sociais contribuiu para que ocorresse um crescimento urbano desordenado. Veja a seguir alguns dos problemas urbanos da atualidade decorrente. E aí nós vamos ver, houve sim um êxodo rural. Esse êxodo rural teve fatores esses que fizeram com que essas pessoas viessem para as cidades. E aí o crescimento da população urbana traz também consequências, ou seja, traz problemas. E um dos primeiros problemas listados é o transporte coletivo ineficiente. A superlotação de trens e metrô é um dos problemas enfrentados diariamente pelas pessoas nas cidades, principalmente nas maiores centros urbanos. Problemas ambientais. A geração de grandes quantidades de ligada à precarização do sistema de coleta e descarte inadequado tem causado a contaminação do solo e a poluição de rios, assim como tem atraído animais transmissores de doenças. Outro problema verificado nas cidades é a poluição do ar, causada sobretudo pelo intenso trânsito de automóveis e pela produção industrial. Emprego insuficiente. Então, esses problemas elencados, eles acontecem devido à superlotação nas cidades. As cidades, elas não estavam naquele momento, naquele período preparada, e elas tiveram que correr contra o tempo, buscando sanar, entre aspas, essas dificuldades. Mas você observa que esses problemas, eles são recorrentes. Eles estão aí até os dias de hoje. Falta de emprego, falta de infraestrutura, ocupação irregular, isso existe. Transporte coletivo insuficiente e ineficiente também. São problemas gerados justamente por conta do crescimento desordenado das cidades. Emprego insuficiente.
Existem muitas pessoas desempregadas nessas vagas de trabalhos, não são suficientes para toda a população. Um outro fator que ajuda a explicar o desemprego é a baixa escolarização e qualificação de parte dessa. Por falta de uma renda para o sustento familiar, muitos desempregados passam a exercer o trabalho informal, ou seja, registro de carteira. Essas pessoas nesses trabalhos informais, o que acontece? Elas não têm os seus direitos trabalhizados. Eles têm uma necessidade de sustento para trazer sustento à família, porém as leis elas não amparam esse trabalhador. Caso ele venha somente, isso, infelizmente, ele não vai estar amparado pela lei, por conta não há um documento que legitime os direitos, falta de infraestrutura e ocupação irregular. Ou seja, as pessoas vieram para as cidades e elas passaram a ocupar lugares perigosos para a própria vida delas. E acaba acontecendo muitas tragédias por conta do crescimento desordenado e por falta de preparo da cidade para receber uma quantidade. Infelizmente, a gente é os dias de hoje. Fatores como a falta de investimento em infraestrutura, a construção de moradias adequadas e a baixa renda dificultam a compra de moradias regulares, levam as pessoas a ocupar locais indevidos para habitação, como as encostas de morros e as margens dos rios. Em grande parte, essas moradias não são atendidas por serviços como rua pavimentadas, transporte e saneamento. Além disso, estão em locais onde podem ocorrer enchentes e deslizamentos. E aqui a gente tem duas perguntinhas bem. A área urbana do município demora problemas semelhantes aos 10 e 300. Se sim, cite quais são. Segunda pergunta. Em sua opinião, o que pode ser feito para diminuir? Então, são coisas que a gente pode discutir lá na nossa sala virtual, no nosso WhatsApp. A gente observa que esses problemas eles ainda estão presentes no meio urbano. E são problemas que cada vez crescem mais por falta de políticas públicas que possam, vamos dizer, amenizar, possam proporcionar qualidade de vida para essas pessoas. Mas tudo é um conjunto de políticas públicas que poderão sanar todos esses problemas lidos por nós. Então, aqui nós temos uma atividade. Essa atividade já nos foi proposta. Como eu havia falado, nós vamos reler o conteúdo, mas nós realizar a atividade xerocopiada que vai estar disponível para cada um de vocês. Ok, meus amores? Então, essa foi a nossa aula de geografia. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham compreendido o assunto. Então, beijos e até a próxima.